7h38, o foco dos candidatos à presidência, como a gente mostrou agora há pouquinho, cantando para vocês a agenda deles para hoje, é seguir pelo Sudeste para conversar com indecisos, para evitar abstenções. Nós vamos conversar agora com um cientista político, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira. Professor, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia, como vocês estão? Tudo bom? Tudo bem também, professor. Boa sexta. Professor, a gente tem visto aí uma diminuição paulatina, lenta, mas constante do presidente Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula. A vantagem tem diminuído, não na velocidade desejada. A aposta dos dois é no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro especialmente. Óbvio. Como é que o senhor imagina que vai ser essa reta final de campanha, já que hoje, sexta-feira, a gente está a uma semana do fim da campanha propriamente dita, hein, professor? Os dados do presidente Bolsonaro, eles estão melhorando desde o primeiro turno e foram consolidados na urna. Quando as urnas foram abertas, nós verificamos lá o presidente Bolsonaro com um percentual, uma margem estreita para o ex-presidente Lula, com um percentual de em torno de 43%, esse percentual. Em relação ao segundo turno, o que nós estamos observando também é uma melhora gradativa do presidente Bolsonaro, tanto na rejeição como na intenção de voto e na avaliação do seu governo. Mas, de modo algum, nós podemos afirmar hoje que ocorrerá a virada. O que tende a ocorrer na semana final é uma possibilidade, este é um cenário, de aproximação ou de estabilidade. O outro cenário, que eu não vislumbro tão fortemente, é o ex-presidente Lula variar positivamente e aumentar a distância em relação ao presidente da República. Em relação ao que os candidatos devem fazer, eu verifico 3 pontos fundamentais. Em primeiro deles, os ataques irão continuar. Tanto o ex-presidente Lula, que seguirá atacando o presidente Bolsonaro fortemente, tanto o presidente Bolsonaro irá atacar o presidente Lula fortemente. Simples, porque essa disputa, como eu já frisei aqui por diversas vezes, é uma disputa de rejeição. Então, o ex-presidente Lula precisa frear a queda da rejeição do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro precisa aumentar e de modo acelerado a rejeição do ex-presidente Lula. O segundo momento da campanha que eu vejo nessa reta final é que ambos vão precisar falar para os indecisos. Os indecisos são muito poucos, repito, os indecisos são muito poucos, mas eles vão ter que dar uma palavra final para os indecisos em virtude de que a eleição está muito apertada, então os indecisos podem decidir. E o terceiro ponto fundamental é que ambos os candidatos vão ter que cuidar da abstenção. Neste caso, o ex-presidente Lula irá fazer com que programar para que sua tropa esteja na rua, especificamente na região Nordeste, para que aqui no Nordeste o ex-presidente Lula tenha uma grande margem de votação, e o presidente Bolsonaro terá que reunir os governadores do Sudeste, como também toda a sua militância, para fazer com que a abstenção no Sudeste não seja alta, ela siga com o mesmo patamar da eleição passada. Então, eu vislumbro essas 3 ações nesta reta final de campanha. Professor, eu queria que o senhor olhasse trouxesse a sua análise para a gente agora sobre esses sucessivos direitos de resposta e sobre essa indefinição de alguns direitos de resposta também, agora faltando 9 dias. Como é que a gente vai para essa última semana com as campanhas apostando tanto nas propagandas eleitorais? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a principal fonte de informação política, isso constatado pelas pesquisas, é a TV. Então, os eleitores procuram a TV para acompanhar atentamente o que está ocorrendo na campanha eleitoral. Procuram intencionalmente ou não, ou seja, estão lá almoçando, estão descansando, estão assistindo uma novela, estão assistindo um jornal e dali entra uma inserção. Então, a TV, as inserções da TV são importantíssimas. Eu friso isso porque nós damos muita importância às redes sociais na contemporaneidade, que são importantes, mas esquecemos da TV, que tem um papel preponderante, como as pesquisas mostram. Portanto, a arena dessa reta final, ou a arena de qualquer campanha eleitoral, em particular para governador e para presidente da República, a arena principal é a TV, sem, claro, desmerecer a rede social, que também tem a importância. Daí vamos verificar e constatar a intensidade dos ataques.
É importante destacar também que o Tribunal Superior Eleitoral está tendo um papel fundamental de arbitrar a campanha eleitoral, de arbitrar tanto em alguns momentos favorecendo o ex-presidente Lula, de acordo com a lei, tanto em outros momentos favorecendo o presidente Bolsonaro, de acordo com a lei, e tendo um efetivo combate contra as fake news, porque é muito difícil para qualquer estrategista, para qualquer candidato e para a imprensa ter que enfrentar fake news. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral tem tido um comportamento exemplar e também ágil, e é um comportamento extremamente necessário. E o que eu prevejo é que essa guerra de liminares, obviamente, que irá continuar. Agora, professor, há uma preocupação, como o senhor lembrou, com a abstenção, né? E para evitar a abstenção, as pessoas precisam estar estimuladas para irem votar num domingo, né? Seja da faixa de renda mais pobre, que tem de pegar condução, levar as crianças ou procurar alguém para ficar com elas, seja da classe média ou rica, que pode aproveitar o fim de semana para ir viajar, num fim de semana prolongado por feriado. Nessa toada aqui de pedofilia, associação com crime organizado, será que eles estão no caminho certo para estimular as pessoas a irem votar no domingo? Isso não cansa as pessoas também, professor, que vão chegar no domingo que vem e falar assim, não aguento mais isso aqui, eu vou embora para a praia ou vou cuidar da minha vida, ficar o domingo com meus filhos e eles que se virem? Olha, cansar cansa. A prova disto é que nós temos 94%, segundo as principais pesquisas, que revelam que o eleitor já está decidido. Não existe margem, de acordo com as pesquisas, para a mudança de voto. Isso significa o quê? Que o eleitor já está ali decidido e já está cansado, não está à procura de tantas informações. Por outro lado, quando nós falamos isso, olha, mais cansa os ataques, mas aí eu teria que ter uma campanha utópica. Qual seria a campanha utópica? De um lado, o central Lula, de outro lado, o ex-presidente Bolsonaro, e ambos fazerem um acordo para que, a partir de segunda-feira, no guia eleitoral, não tenham mais ataques. Só que esse acordo é impossível. Então, se esse acordo é impossível, eu não sei o que o meu adversário trará. Então, eu tenho que atacar, já que a eleição está apertada e eu não posso receber ataques sem também revidar. O outro lado também não pode receber ataques sem revidar. Então, como não existe essa possibilidade de cooperação, da qual eu chamo cooperação positiva, com o objetivo de cessar os ataques continuarão porque eu não sei o que o meu adversário irá fazer. Portanto, esses ataques passam a ser necessários. Em relação à abstenção. A abstenção, se nós olharmos para as eleições anteriores, nós temos no segundo turno um aumento da abstenção. Mas não é um aumento considerável, um forte aumento. É também importante destacar que a abstenção em estados que não têm eleição para governador, ela também aumenta. Mas, repito, não é um aumento tão intenso. Em terceiro lugar, é claro que a abstenção está concentrada, isso os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram claramente, nas pessoas com a renda menor e com nível de instrução menor. Mas também, quando nós olhamos para as eleições passadas, de 1994 até o instante, esta abstenção não interferiu fortemente no segundo turno na eleição. Ou seja, o que estava previsto pelas pesquisas para ganhar a eleição venceu. Então, nós devemos considerar a abstenção em dois aspectos. Primeiro, o seu impacto não é tão forte como nós estamos aqui sugerindo. Os números não mostram esse forte impacto. Para ela ser tão forte, a abstenção, por exemplo, teria que chegar a 24% nesse segundo turno para ter um forte... margem de erro, professor, mesmo quando a gente está... Porque a gente não chegou no segundo turno com essa distância tão pequena entre dois adversários, né? Então, aí vem meu segundo elemento. A abstenção, ela pode tanto beneficiar o ex-presidente Lula, como pode beneficiar o presidente Bolsonaro. Então, se nós olharmos para a eleição passada, no segundo turno, a abstenção foi menor no Nordeste do que no Sudeste. Seguindo esse raciocínio, a abstenção poderá beneficiar quem? O ex-presidente Lula e não o presidente Bolsonaro. Mas daí vem o outro porém. E essa abstenção que aumentou no Nordeste, aumentou em que segmento do eleitorado? Há uma outra questão fundamental. Como ocorre a abstenção dos evangélicos? Porque se a abstenção dos evangélicos é uma abstenção alta, isso pode prejudicar o presidente Bolsonaro. Então, nesse instante, nós temos muito mais perguntas de que respostas para a abstenção. E é um dado fundamental. Tanto pode beneficiar um candidato, como pode beneficiar o outro candidato. Por isso que eu vejo, no todo, considerando as eleições de 1994 para cá, é que a abstenção
importa, mas ela não explica fortemente o desempenho dos candidatos no segundo turno. Portanto, aquele que chegar com uma pequena margem, mas com a margem, esse candidato ele terá chance de vitória. E o outro dado importantíssimo, é importante que nós não possamos olhar apenas para a intenção de voto. Nesse instante, nós temos que acompanhar atentamente a rejeição dos candidatos. Se a rejeição entre os candidatos elas não estiverem semelhantes, aquele que tiver menor rejeição na última semana tende a ganhar a eleição, tendo o seu favorito. Se essas rejeições estiverem iguais, aí sim nós teremos uma grande dificuldade para definir o resultado dessa eleição. Quantas minúcias, quantos detalhes nessa reta final, né, professora? A gente conversou aqui com o cientista político, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, Adriano Oliveira, mais uma vez nos atendendo gentilmente. Obrigada, viu, professor? Bom dia para o senhor. Muito obrigado e disponha. Uma boa sexta-feira.